Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Lightroom Brasil, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre como fazer o efeito Mate no Lightroom. O efeito Mate é este efeito que deixa a foto com uma cara um pouco de fosca, como se tivesse uma película por cima da foto. Ela fica esmaecida, com um contraste um pouco mais baixo. Ele é um efeito que funciona bem para toda foto que eu quero passar essa sensação de romantismo, de leveza, de ternura. Então todo ensaio que você imaginar que combina com esses sentimentos, o efeito Mate funciona bem. Eu já falei do efeito Mate em um outro vídeo, vou deixar o linkado aí embaixo, que é um vídeo sobre tratamento para fotos de casamento, sobre um tratamento suave, mas eu resolvi fazer um vídeo novo sobre ele, especificamente sobre ele, para quem chega ao nosso canal procurando por efeito Mate e quer aprender rapidamente como é que se produz ele. Eu vou começar redefinindo a foto e reajustando o corte dela para a gente começar do zero. Vamos começar bem do básico mesmo. Vou pegar minha ferramenta de corte aqui e só vou ajeitar o corte um pouquinho, fechar um pouco mais nela. E aí vamos então para o efeito Mate. Digamos que você já tratou todo o início da sua imagem, já fez o básico, já fez equilíbrio de branco, já fez os ajustes tonais para deixar a sua imagem como você quer. E agora quer aplicar o efeito Mate em cima dela. E para aplicar o efeito Mate eu preciso utilizar a curva de tons do Lightroom. Mas por padrão a curva de tons do Lightroom ela vem assim, ó, com esse sistema de região habilitado. Esse sistema limita o que eu consigo fazer com a curva de tons. Por exemplo, ele não permite que eu altere o ponto preto ou o ponto branco da curva de tons, que é exatamente o que eu preciso fazer para poder executar o efeito Mate. Então, algo que eu já tenho que fazer é clicar nesse botão aqui no canto da curva de tons para mudar para a curva de pontos, que permite que eu edite ela com liberdade, faça o que eu quiser. A principal característica do efeito Mate é ele ter os pretos abertos, ou seja, eu não tenho nenhum preto totalmente preto na minha imagem. A minha imagem começa a partir de um cinza escuro e vai clareando a partir disso. Para obter isso na curva de tons, eu preciso fazer o seguinte. Na minha curva de tons, se você quiser aprender mais sobre ela, também vou linkar um vídeo aí embaixo sobre curva de tons. Mas na curva de tons, quando eu quero afetar o preto da minha imagem, eu estou falando do ponto mais à esquerda da curva de tons, enquanto o ponto mais à direita é o ponto branco. Então, para fazer o efeito Mate, ou seja, para abrir o ponto preto da minha cena, eu pego este ponto do lado esquerdo, da extrema esquerda da minha curva, e levanto ele, ó. E você vai ver que as partes mais escuras da minha imagem vão ficando cinza, vão clareando. Só porque nesse processo, como a minha curva ela sobe inteira na forma de uma reta, eu estou meio que clareando a imagem toda. Estou clareando mais a área das sombras, mas ainda assim estou clareando a imagem toda. E eu não quero isso, eu quero manter os meios tons mais ou menos no lugar, eu só quero clarear o preto da imagem. Então eu vou criar um segundo ponto da minha curva e vou descê-lo de modo que o resto da minha curva volte para a linha original. E aí agora eu estou afetando mais apenas as áreas mais escuras da cena. Neste ponto eu já tenho o que seria o efeito Mate, mas caso a minha imagem tenha brancos muito estourados ou brancos muito claros, eu posso reduzir ainda mais o contraste baixando o ponto branco da minha cena. E aí eu posso baixar ele e o branco vai se tornar um cinza claro ao invés de branco. Novamente eu quero que os tons médios fiquem no lugar, eu não quero escurecer os tons médios. Então eu vou criar um segundo ponto e vou novamente colocar a minha linha ali nos tons médios em cima da linha original da minha cena. E agora eu estou afetando apenas os brancos e os pretos, ou as tonalidades próximas ao branco e ao preto, mas sem afetar a tonalidade média da minha cena. E aí eu tenho o efeito Mate. E este efeito ele funciona bem com outros recursos aplicados em cima dele. Eu vou falar brevemente sobre algumas opções que a gente pode utilizar aí para combinar com esse efeito. Uma delas é utilizar a tonalização dividida para fazer um color grading bacana que combine com a minha imagem. Eu já falei sobre color grading em outros vídeos e sobre tonalização dividida em outros vídeos e vou marcá-lo aí embaixo na descrição. Eu posso, por exemplo, pegar um lilás e colocar aqui nas sombras, né? Vou deixar um pouquinho mais intenso, e posso pegar um amarelo e colocar nas minhas áreas mais claras, e eu vou ter um color grading interessante aí, ó, que combina com a minha cena. Uma outra opção interessante que combina com o efeito Mate é colocar um pouco de ruído, um pouco de granulação na minha imagem, que vai dar aquele efeito um pouco de foto antiga. Então, se eu coloco um pouco de granulação aqui, ele também fica um efeito bacana que combina com a nossa imagem.
Vou fazer um antes e depois brevemente para vocês verem, ó. O antes e o depois. O antes e o depois. E vou colocar lado a lado aqui para a gente ver como ficou o resultado. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe o joinha aí embaixo. Inscrevam-se no canal para estar sempre recebendo as novidades e visitem o nosso site www.lightroombrasil.com.br. Visita lá e dá uma olhada nos workflows, que são os nossos pacotes de pré-definições e pincéis para Lightroom. No mais, fica aqui um grande abraço e espero vê-los em breve em um próximo vídeo.